Oi, pessoal, tudo bem aí com vocês? Estamos continuando aqui no nosso seminário e temos mais uma sessão. Para aqueles que não acompanharam as outras ainda, e essa é a primeira, a gente está falando sobre uma provável alteração do paradigma ou do marco regulatório do transfer pricing aqui no Brasil. E a gente vai focar bastante nos aspectos jurídicos dessa provável mudança. E nessa sessão em especial, eu tenho um grande amigo aqui comigo, que é o Alexandre Siciliano. Como eu trabalhei com ele, já conheço ele há muitos anos, eu provavelmente vou chamá-lo de Alê, né? E também para não apresentá-lo, eu vou deixar que ele se apresente. Aí, Ale, pode se apresentar para quem eventualmente não te conhece, mas eu acho que a maioria já te conhece. Igor, primeiro eu queria agradecer pelo convite e parabenizar pela iniciativa. Acho que é muito bacana o que você e a B-Comics estão se propondo nesse seminário em que você vai colher as opiniões curtas de vários profissionais da área. Então, acho muito bacana a iniciativa e o formato de vocês, e mais uma vez queria agradecer pelo convite que me foi feito. Bom, para me apresentar, a gente, como você mencionou, a gente já trabalhou junto, né? O que denota você é um especialista em transfer pricing. Eu sou advogado, sócio do escritório Lobo de Riso, e atuo bastante em transfer pricing também, não só em transfer pricing, mas em várias questões tributárias, notadamente questões tributárias que envolvem aspectos cross-border, cost sharing e tudo mais, tal. E o transfer pricing sempre foi aí um grande tema da minha atuação profissional, tá? Sou também do comitê de tributação da Anshan, onde a gente trata do tema transfer pricing em várias oportunidades ao longo desses últimos anos. E é isso aí, sou um curioso na matéria, não me considero um expert, não, acho que sou um curioso na matéria e a gente está constantemente aprendendo nesse assunto. Perfeito. Bom, eu já imaginava que você ia se apresentar de uma maneira bastante humilde, mas você não está aqui à toa. É sim um grande especialista no assunto, uma pessoa que tem uma experiência bem consolidada no Brasil, com experiência fora, estudou fora, enfim. Eu aprecio a sua humildade, mas você não está aqui à toa, não. Então, para a gente já começar aqui o nosso papo, mais técnico, vamos dizer assim, uma das questões que surgem quando a gente vai falar dessa mudança de paradigma aqui no Brasil, qual seria o formato, digamos, legal, ou das leis que suportariam esse novo paradigma? A gente tem formatos, e eu conversei aqui com outros amigos nossos sobre algumas possibilidades. Então, a gente sabe que existem várias possibilidades. A gente tem, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, que o Principal Armament está num artigo e todo o resto vem no Regulations. A gente tem países como a Alemanha, que tem na lei mais informações, mais direções. A gente tem diversas possibilidades. Tem países que fazem referência direta ao Transfer Pricing Guidelines da OCDE, outros não. Então, existem várias possibilidades. Eu queria pegar com você, porque você já tem bastante, né, como eu falei, bastante experiência em lidar com a lei brasileira atual, mas imaginando num futuro em que a gente troque, né, esse paradigma mais objetivo, né, com fórmulas e margens pré-estabelecidas, para um paradigma um pouco mais subjetivo, com a necessidade de uma análise, né, mais subjetiva, que depende da comparabilidade, os fatos são muito importantes e mudam as análises, mas não deixa de exigir um arcabouço jurídico para suportar. Então, eu queria que você pudesse comentar um pouco da sua perspectiva como um profissional experiente no assunto, nesse futuro que a gente imagina que vai acontecer. Igor, aí eu acho que
assim, a despeito do que a gente vê em outros países, você já mencionou, Estados Unidos, Alemanha, tudo mais, eu acho que a gente não teria como fugir de uma tradição tributária que a gente tem no Brasil, né? Mas, mais do que uma tradição, são princípios constitucionais que se aplicam a qualquer legislação, seja ela de qualquer tema no Brasil. Do que eu estou falando? No Brasil, a gente não tem como ter uma obrigação tributária que não seja baseada em lei. Tá? Então, respondendo de maneira muito objetiva essa sua pergunta, a gente vai ter que ter uma lei que disponha, seja de métodos objetivos, como a gente tem hoje, seja de métodos abertos, como talvez a gente venha a ter, mas tudo vai ter que estar prescrito em lei. Tá? Sendo prescrito em lei, a gente tem aí algumas opções. Qual é a lei básica do transfer pricing brasileiro hoje? É a 9.430. De que ano é, Igor? 96, mais de 20 e tantos anos aí, né? 24 anos. Então, a gente tem o caminho de fazer uma alteração na 9.430, tá? É o caminho, por exemplo, que a gente adotou quando a gente criou os métodos para commodities, através da Lei 12.715 em 2012, né? Que foi que ela introduziu novos conceitos no texto da 9430. Então, hoje em dia, a gente tem uma 9430 consolidada, vamos dizer assim, com todas as alterações que ocorreram ao longo desses mais de 20 anos. Né? Então, é uma possibilidade que a gente mantenha. Só para a título de curiosidade, para quem está nos ouvindo aqui, a 9430, ela trata de transfer pricing em 6 artigos, 18 a 24. Quer dizer, na verdade, agora mais de 6, porque a gente tem outros que foram introduzidos aí no meio, mas são basicamente poucos artigos, né? A gente consegue trabalhar no nível de detalhe que as realidades das empresas exigem com poucos artigos? Não, né? Então, a gente tem a margem da legislação tributária, tipo transfer pricing, a gente tem uma instrução, a gente tem regulamentações da Receita, né? Tem a instrução normativa principal, que é a 1312, que ela vai detalhar muito mais muito mais a mecânica de aplicação desses métodos de aplicação da legislação. Né? Então, até aqui, o que a gente adotou é uma lei pequena, objetiva, e uma grande instrução normativa. A gente teve várias delas que consolidaram. Hoje em dia, a que consolida é a 1312 e tem outras instruções normativas que também tratam da matéria. Esse é um... Bom, então, para voltar à questão da lei, eu acho que se a gente fizer as alterações a que a gente está se propondo, que a OCDE recomenda que a gente faça, eu, sinceramente, acho que talvez fique meio capenga a gente emendar a 9.430. Talvez tenha chegado a hora de a gente deixar de ter uma colcha de retalhos, uma 9.430 completamente emendada, e tem uma lei nova. Pode ser que isso aconteça. Tá? Agora, voltando ao modelo entre lei dispondo e IN detalhando, né, a gente tem aí uma vasta experiência dos malefícios que esse modelo pode trazer. Né? O principal deles, e acho que todo mundo que se interessa pelo tema conhece as questões que são decorrentes disso, é a gente ter uma instrução normativa detalhada e a dúvida se ela extrapolou ou não os limites da lei. A instrução normativa, ela fala mais do que a lei? Fala mais, porque ela é mais longa. Ao falar mais, porque ela é mais longa, será que ela contrariou algum dispositivo, algum princípio legal? Essa é uma questão que foi amplamente debatida, na questão, por exemplo, do PRL 60, do cálculo da IN ou o cálculo da lei, deveria ser o mesmo, né? O cálculo, a vedação ao PRL, coisa muito antiga, tá? Vedação ao PRL para as indústrias que tinham industrialização local, antes de ter o PRL 60, a gente só tinha o PRL 20, também estava na lei, estava na lei, a lei não dispunha, mas a IN vedava esse método. Então, eu acho que a gente talvez tenha uma lei nova, e é um pouco de bola de cristal, tá? Pode ser que não seja isso, mas o meu palpite, eu acho que a gente vai ter uma lei, e essa lei tende a ser um pouco mais detalhada do que o modelo legal que a gente tem hoje, justamente para evitar que a gente tenha aí muita margem para ser definida através de instrução normativa que possa depois ser atacada de contrariar a lei.
Entendi. Eu concordo com você, Ale. Eu concordo com você. Acho que reformar, vamos dizer assim, a 9430 é o que não faz muito sentido de acordo com o projeto que a gente está vendo que a OCDE está tendo com a Receita Federal. E eu também acho que não dá, porque realmente eu entendo que se a gente quer ir para o padrão internacional, o princípio arm's length ele tem que estar claro na lei como algo a ser perseguido, ou tem que estar bem claro que o objetivo é buscar o arm's length. Não pode ser Porque, algo Igor, muito e aí é uma tradição deixado. brasileira também, você deve ter já abordado isso em outros blocos desse seminário. A gente tem um contencioso muito grande em transfer pricing. Então, quando eu falo que a gente tem a lei e a IN, na verdade, no dia a dia, e você como profissional dessa área sabe disso, quem não vai verificar como a jurisprudência, notadamente a administrativa do CARF, trata desse tema, você também não consegue ter o big picture da questão. Né? Então, quando você tem esses problemas, lei ou IN, você tem que, na verdade, se valer muitas vezes de um contencioso de casos de acórdãos julgados que possam te direcionar em um ou em outro sentido. Isso também não é bom. Então, se a gente tivesse, por exemplo, como você mencionou, um conceito muito abstrato na lei de arm's length, a objetividade desse conceito ela teria que ser dada ou pela instituição normativa, que gera esse problema que eu te falei, ou então pelos acordos, pelas interpretações jurisprudenciais, que são muito problemáticas, porque elas não são feitas para o contribuinte de um modo geral. Elas são discutidas e são publicadas em relação àquele caso específico, com fatos muito concretos e específicos. Então, eu acho que realmente a gente tende a ter uma lei bem mais detalhada do que a gente tem hoje. Perfeito. Eu estou em linha, eu acho que estar descrito na lei os métodos é fundamental, não só o princípio arm's length, mas os métodos todos. Agora, ouvindo você falar, me veio à cabeça assim: tem alguns países que colocaram ou colocam os métodos ou métodos não especificados. Eu acho que talvez pela tradição brasileira, os métodos não especificados talvez fique muito subjetivo demais para o ordenamento jurídico brasileiro. Não sei o que você acha. Depende quão aberta é essa permissão. Tá? Uhum. Só para quem não conhece isso, esses outros métodos, esses métodos, o pessoal chama de quarto método, outros métodos possíveis, seria, olha, se você não quiser fazer, usando o nosso modelo atual brasileiro, o PIC nas importações, PIC, o CPL ou o PRL, você pode fazer um outro método híbrido entre esses, alguma coisa mais ou menos assim. Tá? Eu acho que nesse caso, a lei até poderia prever um outro método, desde que ela desse as diretrizes como esse método pode inovar, como ele pode ser feito. Agora, uma outra alternativa também é você tem os pedidos de alteração de margem, tá? Que a gente já tem hoje, né? Ninguém usa, mas a gente já tem hoje. Ele fala, olha, você vai poder pedir assim, assim e assim, apresentando esses documentos, esses requisitos, cumprindo, e a autoridade vai se manifestar. Então, é um procedimento específico que, feitas algumas adaptações, ele pode se aplicar para essa aplicação de um outro método. Olha, diga o que você quer e a autoridade fiscal vai dizer se isso é possível, dentro de uma moldura que vai, mais uma vez, ser dada pela lei. Entendi. Não, acho que faz bastante sentido, até com o que tem, né, a própria OCDE no Guidelines começa também a partir para comentários ou metodologias que não são os métodos de TP, que, né, por exemplo, técnicas de avaliação, né, Uhum. para tentar buscar o arm's length em operações mais complexas. Entendi. Não, concordo, concordo. Acho que é um Mais uma ótimo vez, tá, ponto. Igor? Futurologia total, Não, não, lógico, não. sei Ninguém lá o que aqui. vai vir aí. Não, mas é bom, acho que fomentar esse tipo de discussão. Ninguém tem, na verdade, Sim, o modelo certo, né? Não tem como falar que tem que ser assim. Eu acho que o é, importante é a mensagem que você deu, e eu concordo. Independente do que se faça, tem que observar, o padrão internacional e, de alguma maneira, fazer o exercício de adaptá-lo
ao A ordenamento nossa jurídico tradição. brasileiro, né? Não dá para também E vai ser um importar grande qualquer desafio. coisa. Igor, vai ser um grande desafio. Porque, sinceramente, eu acho que a gente tem aí um dilema muito grande. Você vai conversar com outros profissionais, com o Chueire, por exemplo, que tem opiniões muito peculiares a respeito disso, né? A gente tem um sistema que é muito diferente do que a OCDE preconiza, né? Sem dizer o que está certo e o que está errado, a gente tem um sistema muito diferente. Então, a gente tem, caso a gente rume para esse sistema mais parecido com a OCDE, né? Caso a gente rume para o ingresso ao CDE e tudo mais, eu acho que a gente vai ter aí um grande gap a, a tentar preencher, né? O nosso sistema é muito difícil, e principalmente a tradição brasileira de ter tudo prescrito em lei, ela vai ter uma grande dificuldade para a gente conseguir ter métodos mais abertos como a gente tem hoje no OCDE. Perfeito. Bom, Ale, a gente, claro, poderia conversar disso durante horas, como fazemos, mas aqui para o nosso conteúdo do seminário, foi excelente. Eu agradeço mais uma vez a sua participação, você ter topado essa aventura conosco, foi muito legal. Muito obrigado e dê suas últimas palavras. Igor, muito curto. Esse tempo aqui é muito curto, dá vontade de a gente falar mais. Então já fica aí a minha sugestão para que a AB Comics faça uma segunda rodada de debate, né? Vamos discutir Vamos, mais. vamos Mas sim. acho que nesse tempo aqui deu para a gente abordar algumas coisas. Eu queria mais uma vez agradecer o convite. Eu estou ansioso para ver aí para ver os outros blocos que vão ser disponibilizados pela AB Comics. Parabéns pela iniciativa. Muito obrigado, Ale. Valeu, um abraço. Tchau, tchau.